Amém aí. Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 10. Diz assim, Evangelho do Nosso Senhor. Num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas e chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Porém o Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não despreende da manjedoura no sábado o seu boi e o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo Jesus dito estas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Evangelho do Nosso Senhor, louvado sejas, ó Cristo. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Podem se assentar, irmãos. Há uma expressão no texto do Evangelho que acabamos de ler que me chamou a atenção e que me fez pensar longamente a respeito do seu significado. A expressão que aqui aparece é espírito de enfermidade. Achei estranha essa expressão, porque ou nós pensamos na enfermidade como um fenômeno exclusivamente físico, ou pensamos em determinadas perturbações de natureza espiritual e a estas não damos o nome de enfermidades, mas de opressão ou possessão e dimensões diferentes. Mas aparece aqui no texto essa expressão que me deixou curioso: espírito de enfermidade. Espírito de enfermidade. O que me faz fazer 3 perguntas. A primeira pergunta é: o que vem a ser uma enfermidade? O que vem a ser uma enfermidade? A resposta a essa pergunta é que enfermidade é um estado de desarmonia interior que pode ser mental, física ou espiritual. Porque existem enfermidades físicas, cuja dor é física. Existem enfermidades psíquicas, cuja perturbação é na mente, na alma. E existem enfermidades espirituais, cuja dor, cujo sofrimento tem a ver com a nossa possibilidade ou capacidade de nos relacionarmos com Deus ou com a nossa própria dimensão espiritual. Então as enfermidades são situações de desarmonia que causam dor, que causam sofrimento, ou que reduzem de algum modo a potencialidade do nosso ser. O que me faz fazer a segunda pergunta. E a segunda pergunta é essa: qual é a tua dor? Qual é a tua dor? Qual a dor que te aflige? Porque pode ser que você não esteja sofrendo de nenhuma enfermidade física agora, mas é possível que nós sintamos dores emocionais.
conflitos do coração, perturbações da mente. Há a possibilidade também do sofrimento espiritual. E quantas pessoas eu já não ouvi dizer: olha, eu estou numa situação tal que eu não consigo nem orar. Eu não consigo orar. Quando a pessoa me diz que não consegue orar, significa que ela está num grau de dessintonia espiritual, quer consigo, quer com Deus, que essa possibilidade de comunicação que lhe era comum se tornou impossível. Então, quando eu pergunto qual é a tua dor, é um convite a sondarmos-nos, a visitarmos-nos, a olhar para dentro de nós mesmos para tentar compreender qual é a nossa dor. Em terceiro lugar, a questão que se levanta é: de que modo poderíamos alcançar a cura para a dor com a qual sofremos? E se existem enfermidades que entram em nós através do corpo, enfermidades que entram em nós através da mente e do espírito, eu acredito também que há curas de natureza física, quando, por exemplo, tomamos um medicamento para resolver problemas físicos. Há curas que entram em nós através de procedimentos psíquico-emocionais, como, por exemplo, se faz uma terapia e você conversa com o seu psicólogo, com a psicóloga ou com um psiquiatra, e através da conversa você descobre seus traumas e trata e lida com eles e os resolve. Então existe essa abordagem. Agora, se é possível que nós alcancemos a cura por um caminho físico e por um caminho psíquico, eu creio também ser possível alcançar a cura por um caminho espiritual. Isto porque, Norberta, muito embora haja diferentes portais através dos quais a dor entra em nós, não existem diferentes nós. Há um só ser em mim. Há um só ser em mim. Essas dimensões estão amalgamadas em mim, estão misturadas em mim. E continuamente eu sou, a cada instante, um ser físico, psíquico e espiritual. Eu não sou ora físico, ora psíquico, ora espiritual, porque essas dimensões estão imbricadas em mim, unidas em mim, jungidas em mim, de tal modo que eu sou só um ser que se move no mundo. Jesus tinha um ministério de cura, Valmir. E eu vou dizer de um modo muito ousado, Dulce, que o ministério de Jesus era essencialmente um ministério de cura. É claro que ele fez curas extraordinárias, curou leprosos, curou paralíticos, curou pessoas de diversas enfermidades. Mas o ministério de Jesus era um ministério de cura, porque quando nós falamos de salvação, nós estamos falando de cura. Porque essa é uma expressão que os evangélicos dizem muito, e de tanto usá-la, essas coisas ficam perdidas, Tássio. Quando a pessoa diz: o Senhor Jesus é Salvador, a primeira pergunta que se deveria fazer é: salvos do quê? Porque ninguém pode ser salvo se não estiver correndo perigo, não é? Eu não posso chegar para a Karina e dizer: Karina, eu vim aqui te salvar. A primeira coisa que Karina me perguntaria era: salvar do quê? Que ameaça, que perigo, que circunstância adversa eu estou vivendo? Então, quando a gente pensa em Jesus como Salvador, deveria perguntar: salvos do quê? E aí eu diria, de modo muito sintético, dizendo 3 coisas: de uma vida sem propósito, sem sentido, sem razão. Uma vida vazia, uma vida que é a sucessão de dias de uma agenda, uma vida sem razão, sem propósito. Em segundo lugar, salvos de uma vida desconectada de Deus, porque todos nós somos filhos de Deus, mas nem todos nós têm consciência disso. E nem todos nós vivemos à luz dessa consciência de que somos filhos de Deus. Eu posso dividir, Aninha, a humanidade em 2 grupos. A humanidade pode ser dividida em 2 grupos. Aqueles que são amados por Deus e sabem disso. Aqueles que são amados por Deus e não sabem disso.
E qual é a tarefa dos que são amados por Deus e sabem disso? Dizer aos que são amados por Deus e não sabem disso que o são. E agora esses têm a oportunidade de viver não como seres no mundo, mas como filhos de Deus, amados por Deus, queridos por Deus, em comunhão com Ele, em vida. Então, em segundo lugar, nós somos salvos dessa vida alienada de Deus, estranhada de Deus, afastada de Deus. Essa é a segunda dimensão em que a salvação ocorre em nossas vidas. Em que a salvação ocorre em nossas vidas. Há uma terceira dimensão em que nós podemos ou precisamos ser salvos. É salvos das garras do mal. Salvos das garras do mal. A tradição hindu tem uma palavra em sânscrito que eu acho fortíssima. A palavra é sanskara. Sanskara. Ela significa as marcas que ocorrem na alma, na mente. Hélio, eu me lembro sempre de você dizendo que há uma tendência natural em nós de procurar o caminho mais fácil. De procurar o caminho mais fácil. É quando a gente solta água em uma superfície, se já há um caminho dela, ela segue sempre o mesmo caminho, ela não vai criar novos caminhos, porque é mais fácil para ela fluir por aquele caminho. Então, de algum modo, eu posso determinar o curso de um riacho, de uma água, só cavando na terra um caminho, e ela vai procurar um caminho mais fácil. E eu posso prever que ela irá por ali. O sanskara é essa marca que fica na alma da gente, criado pelo karma. E as coisas vão sempre por ali. A palavra karma é uma palavra também do sânscrito, que entrou na língua portuguesa. E as pessoas acham que karma é alguma coisa que vem de outra vida. E, em geral, muitas religiões tratam isso como assim sendo. Mas a palavra karma, em sânscrito, significa ação. E que das ações decorrem resultados. Tá certo? Esses resultados criam um sanskara, uma marca em mim. E há uma tendência enorme que eu sempre aja assim. Eu creio que nós estamos numa relação kármica, de tal maneira que a influência de nossos pais, Dom Filadelfo, a ação deles, o modo como eles viveram, nos influencia. E a gente tem uma tendência de viver em função dos modelos que absorvemos. É assim. Isso é uma relação kármica, ou seja, eles tiveram determinadas ações, essas ações criaram um caminho em mim, há uma tendência enorme que eu viva desse modo. E quando eu confirmo na minha vida esse modo de agir, reproduzindo o modo como eles agiram, então eu aprofundo as marcas da minha alma e vou ensinar aos meus filhos, de tal maneira que não são de vidas passadas que vêm os nossos karmas, são de outras vidas com quem convivemos, não outras vidas de uma outra dimensão, ou as vidas com que convivemos e as vidas que nós mesmos experimentamos em nossa caminhada, que acaba gerando essas marcas em nós. E a gente precisa ser curado disso. A gente precisa de cura, porque louvado seja Deus, Luciana, isso há em nós, mas não nos determina. Nós não somos reféns das marcas kármicas que possuímos. De tal maneira que ninguém pode jamais afirmar: eu não tinha outra saída senão ser quem nós somos. Há um filósofo, Manhã, que desses filósofos do século XX é aquele que mais me incomoda. Ele me incomoda no século XX como Nietzsche me incomodava no século XIX, que é Jean-Paul Sartre. E Sartre é desses caras chatos, tá? Sartre diz o seguinte: o ser humano é um ser condenado à liberdade. Condenado à liberdade? É, condenado à liberdade.
Porque você não tem o direito de dizer, eu não tenho saída. Eu não podia fazer mais nada, era isso ou morrer. Já tem uma saída. Era fazer isso ou eu morria. Escolheu, porque podia ter escolhido morrer, né? Mas, e Sartre tem um conceito ainda mais chato, sabe? Que é o conceito de má fé. Sabe o que é má fé em Sartre, Hélio? Então, primeiro ele diz, o ser humano é um ser condenado à liberdade, ele tem sempre escolha. E má fé é atribuir a outrem a responsabilidade pelas escolhas que eu fiz. De novo. O que é má fé em Sartre é atribuir a outrem a responsabilidade das consequências das escolhas que eu fiz. Você escolheu. E agora, se você fez uma escolha e você anda procurando culpados pelas consequências das escolhas que você fez, isso ele diz é má fé, é desonestidade. Cara, pega leve, velho. Vai devagar, né? Fecha. Uma peça de teatro sartriana como A Náusea. A Náusea, ou a sua grande obra, né? Não seria nada, essas coisas que são os desafios à alma. Então nós fazemos escolhas e karma é ação, então a ação gera consequências, essas consequências geram um caminho. Mas nós não estamos confinados nisto. Nós podemos, em nome do Senhor Jesus, dizer, para aqui. Até agora tem sido assim, mas não vai, em nome do Senhor, continuar assim por toda a minha vida. Há uma outra possibilidade de vida e no nome do Senhor eu vou buscar isso. É cura dessas dimensões. E eu acho que nós precisamos de tudo isso. Curas físicas, curas emocionais, curas espirituais, curas das nossas marcas kármicas, dos nossos samskaras. A história que lemos fala de uma mulher que tinha uma enfermidade que fazia com que ela andasse curvada. E essa enfermidade lhe marcava 18 anos. Ontem eu dei essa camisa de presente à Karina. Na camisa está escrito: a revolução será feminista. Serão as mulheres que tomarão a dianteira do movimento de mudar o mundo. Essa era uma mulher que tinha essa doença, que andava encurvada. O mundo dela era de pés, não de cabeças. Dá para entender isso que eu estou dizendo? Entendeu? Se a enfermidade dela era andar curvada, o que ela via no mundo? Então o mundo dela era de pés, ela nunca via cabeças. Então ela tinha sido, por causa da enfermidade, reduzida a ser uma contempladora de pés. Lhe era furtado o direito de levantar a cabeça, ver o rosto das pessoas e ver além do rosto das pessoas. E aquilo incomodou tanto Jesus, que Jesus estava pregando e no meio da pregação na sinagoga, ele parou e disse: vem cá, vou te curar. E ora por ela, e impondo-lhe as mãos, lhe cura. Lhe cura do quê? Lhe cura do seu estado de curvamento, de prostração. Desse ser que só vê pés, não vê cabeças, nem vê céus. E esse é o estado físico de muitas pessoas, mas mais ainda, Norberta, é o estado emocional de muitas pessoas que se sentem prostradas e não conseguem encarar a vida, encarar os desafios, encarar as outras pessoas e de sonhar mais alto. Aquilo incomodou Jesus profundamente. Jesus a chama e a cura. Só que Ana tinha uma pessoa na sinagoga que estava mais doente que ela. E Jesus teve que tratar depois. Era o chefe da sinagoga. Porque o chefe da sinagoga, imagina do si, mulher, 18 anos, curvada, prostrada. Aí Jesus vai lá e cura. Aí o cara diz: epa! Hoje é sábado. Está tudo errado. Como é que a senhora quase cura no sábado?
E ele explica, 6 dias há na semana em que se deve trabalhar. Procurem a cura nos 6 dias da semana. Hoje é sábado, no sábado não se deve trabalhar, ele está fazendo cura no sábado, está tudo errado. Eu estou 18 anos, aquela mulher frequentando a sinagoga, ela ia para lá e tal, curvadinha sempre. O cara vê a mulher ser curada, devia dar um glória a Deus, ou não? Uma experiência meio pentecostal, aleluia! O Senhor a redimiu, cura, louvado seja Deus, sim ou não? No mínimo. Aí o cara vai lá e diz, tá errado. Aí, desculpa, viu? Jesus nem sempre é muito delicado. Jesus nem sempre é muito delicado. Quando o cara diz isso, Jesus responde, hipócrita! Caramba! Hipócrita. O que é que significa a palavra hipócrita? Ator. Ator. Falso. Aquele que representa, que não é verdadeiro. E Jesus explica. Todo sábado, amanhece o dia, você leva seu gado para tomar água. Você não vai deixar a vaca 24 horas sem beber água, porque é sábado. Porque senão você tem prejuízo. Se o teu filho cair numa cisterna, num sábado, tu não vai tirar não. Por que você vai lá e pega teu filho que caiu no poço? Mas aí você vai dizer, não, como é sábado, tu segura a onda aí que amanhã... Não, tu vai tirar na hora. E Jesus diz, mas se uma ovelha cair no poço, tu tira, sabe por quê? Tu não queres nem perder a ovelha, nem perder o poço. Porque se deixar, a ovelha vai morrer, e perde a ovelha e perde o poço, porque a água fica putrefata. E é por isso que você é hipócrita. Era isso que Jesus estava dizendo. Porque você não percebe que o bem não tem dia. O bem não tem hora. Hoje é sábado, pode ser domingo, segunda-feira, o dia de amar é o dia de amar, o dia de cuidar é o dia de cuidar. Esse cara tinha ficado tão religioso que ele não percebeu que todo dia é dia do Senhor. E que no sábado, se este é consagrado a Deus, a fortiori. Com mais razão, esse é um dia de cura, esse é um dia de libertação, esse é um dia de salvação. O ministério de Jesus foi assim, um ministério de cura. E eu queria concluir essa mensagem dizendo que esse ministério não acabou. Esse ministério não acabou. Ele continua curando. Ele continua curando. Ele continua curando as nossas enfermidades. Eu elenquei 5 diferentes tipos de enfermidades, sabe? Das quais eu mesmo já sofri. E sobre as quais eu falei de algum modo aqui na mensagem de hoje. A primeira enfermidade é a enfermidade da consciência. A enfermidade da consciência é dupla. Ela é uma enfermidade que é assim, está doente da consciência, quem por ela é acusado constantemente, e está doente da consciência, quem já não a escuta mais. Há o problema da cauterização da consciência, a consciência que já não diz nada, e entregou o cara, ele neutralizou a consciência, ele desligou a chave da consciência. E há aquele em que a consciência é tão acusadora que ele não consegue dormir, ter paz, fazer nada. Então, uma consciência curada é uma consciência que dialoga comigo, mas é parceira e não diabólica. Porque a palavra diábolo é aquilo que me atravessa. É aquilo, vem de dia, prefixo grego, que significa através, e de baléu, que significa jogar. Diábolo, diabaléu, é aquilo que me joga atravessado. É diferente, sabe qual é o antônimo de diabo? Leonardo Boff escreveu um livro sobre isso. É símbolo. Porque sim é junto, baléu,
Então, o símbolo é aquilo que me aproxima de Deus. Diabo é aquilo que me joga para longe de Deus. Então, Boff escreveu entre o diabólico e o simbólico. Né? Que legal, né? Que sacada do cara. Entre o diabólico e o simbólico. Entre aquilo que me aproxima e aquilo que me afasta de Deus. Então, a consciência devia ser essa parceira simbólica e não diabólica. Ela está aqui para me chamar para perto de Deus, não para me afastar dele. Ela está aqui para me dar consciência de que há caminhos que eu devo evitar, mas que o Senhor é gracioso e amoroso em minha vida. Então, a primeira dimensão que eu pensei em lhes falar foi essa: a cura das enfermidades da consciência. Em segundo lugar, a cura das enfermidades das energias vitais. Energias vitais. Nós somos seres de energia. E tem uma coisa que a gente precisava aprender, sabe? Você sabe, Aninha, porque os hindus se saúdam assim? Todo mundo fala disso, né? O Deus que há em mim saúda o Deus que habita em você. Seria esse o significado de Namastê. Mas não é só por isso, não. É porque na cultura indiana isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Porque quando eu toco uma pessoa, eu troco com ela energias. E eles preferem. Os japoneses saúdam assim, não saúdam assim. Por quê? Porque quando eu toco alguém, eu troco energia com esse alguém. E marcas da energia que vem dele fiquem em mim. Imagina se o toque é íntimo, né? Se o toque é sexual. Então, por que uma vida sexual é problemática? A alma gera. Ou seja, você vai tocando, se deitando. Os hindus não recebem água da mão de ninguém. Se você quiser oferecer água a uma pessoa na Índia, você coloca a água em cima da mesa e diz: pode pegar. Ele vai esperar e tomar. Porque o que é morrer? Você tem uma pessoa viva e tem uma pessoa morta. O corpo está ali, os órgãos estão ali, o sangue está ali, tudo. E o que é que não está mais? A energia de vida que foi embora. Nós precisamos curar a nossa energia. Curar a nossa vida, essa dimensão das vibrações que habitam em nós. Quando nós comemos, quando nós respiramos, quando nós vivemos, a gente está vivendo. E essa energia que nós recebemos e entregamos para o mundo. Ontem, Karina, a gente saiu para o aniversário de um amigo. Aí eu fui embora logo, aí uma pessoa chegou para Karina e disse: aquele teu amigo, né? Falando do casal, aquele teu amigo tem uma energia tão boa. Aí a minha amiga perguntou a ele: mas vocês conversaram? Eu disse: não conversamos, mas eu senti que ele tinha uma energia. Já perceberam isso? Não? Que você entra num lugar e não precisa ser tocada, falada, você sente. Aquilo te aborda, aquilo. Agora, o oposto também é verdade, sim ou não? O oposto também é verdade. Eu não sei se você lembra, Tássio, mas Valmir talvez lembre. Hélio talvez lembre. Tinha um desenho animado, Hélio, que a gente assistia quando era criança, que o cara levava uma nuvem na cabeça dele. Esqueci o nome, mas não sei se vocês lembram disso. Não. Tinha chuvas. Pronto, a família Adams, o carro deles tinha uma nuvem que cobria o carro, né? Mas tinha um personagem. Lipe Haha. Que tinha uma nuvem na cabeça dele, só chovia nele, era só ele. Tem pessoas que andam pelo mundo com uma nuvem, velho. Quando você chega e diz que tava ensolarado, tava claro, mas de repente fulano chega. Né? Cara. Ó dia, a vida toda é assim, né? Acinzentada, né? E o pior é isso, velho. O
pior é que a pessoa passa 10 minutos com você, quando ele vai embora, um pedacinho da nuvem ficou na tua cabeça. O cara vai embora, velho, te deixou com a nuvenzinha de raios. E vocês, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu não sei, alguma coisa ficou em mim. Nós somos seres muito mais sensíveis do que nós imaginávamos. Eu cresci ouvindo manhã dizendo que tem pessoas que têm um mal olhado assim, que fazem plantas secarem. Eu achava aquilo de uma crendice absurda, até que eu cresci, fiquei mais velho e percebi que as plantas são seres muito mais sensíveis do que nós e que revelam dimensões em que nós, cascas duras que tendemos a ser, não percebemos com tanta clareza. Assim como vovó Áurea tinha mão boa para plantar. Já ouviram falar disso? Já ouviram falar de alguém que tem mão boa para plantar? Minha mãe. Pessoa que pega uma semente, bota na terra e de repente nasce uma planta linda, bonita. Mão boa para plantar é o oposto do mal olhado, entendeu? Como é que é? Ou seja, se de um lado tem mal olhado, ou seja, a pessoa que adoece as plantas porque elas percebem desamor, violência, raiva, ódio, e tudo isso, elas revelam isso, elas sofrem isso. Assim também tem gente que tem mão boa para plantar, tem gente que bota a semente na terra, ela sente o afago das energias da vida que toca ela e vai. Também existem as enfermidades do corpo-alimento. Isso é corpo-alimento. Tudo que está aqui eu tirei da terra e um dia devolverei a ela. É um empréstimo momentâneo que pelo alimento constitui. A quarta dimensão é a cura das estruturas kármicas. Eu expliquei a vocês o que é isso. São os sanskaras, são as marcas mentais. E em último lugar, a cura das enfermidades da esperança. Tem gente cuja esperança adoeceu. Claudica, manca. Como que anda a tua esperança? Dá para entender o que eu quero dizer com esperança doente? A gente olha para a igreja e imagina que a igreja pode ser outra coisa do que é agora. É porque a esperança lateja. A esperança se faz presente. A gente olha para a nossa própria vida e olha para ela e diz, pode ser melhor. Pode ser mais plena, mais saudável, mais íntegra. A gente olha para a família, sabe? A esperança é uma dimensão muito importante da nossa vida. Quando a esperança se aperfeiçoa em Cristo, ela muda de nome. Ela vira fé. Fé é a esperança que se tornou certeza. Fé, escreve, guarda aí para levar para casa. Fé é a esperança que se tornou certeza. Agora, pois, permanecem a esperança e o amor. Esses três, mas o maior deles é o amor. Logo, existe esperança e existe fé. São coisas diferentes. A fé é quando a esperança, que é aquela capacidade racional, humana, de achar que será melhor, ganha a certeza que procede do Espírito, e aí vira convicção de que será. Nas palavras do autor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se pode ver. A fé é quando a esperança vira certeza. Mas mais importante do que a fé e a esperança é o amor, segundo São Paulo. Porque a fé e a esperança apontam para o que virá, enquanto o amor dá-se conta de que já é. Já é. É agora. Ele está em mim. Ele é em mim. Hoje eu gostaria
que nós tivéssemos um momento muito especial em que Dom Filadelfo vai nos ungir com óleo. Mas antes da unção com óleo, eu queria que você respondesse a uma pergunta que eu fiz algumas vezes durante a mensagem de hoje. E a pergunta foi: qual é a tua dor? Qual é a tua dor? Talvez você não diga nenhuma. Beleza, não é um problema, não é um problema. Ou talvez você diga nenhuma porque não sondou direito qual é a tua dor. A gente vai cantar uma canção e eu queria que você, ao longo dessa canção, fosse aí pensando qual é a tua dor. E se você desejar, durante a Eucaristia, eu e Karina vamos estar aqui num cantinho, entregando o pão, o vinho, o corpo e o sangue de Cristo. Dom Filadelfo estará no outro canto, ungindo com óleo. E a pergunta é: Martô, que papo é esse de unção com óleo? Durante o ministério de Jesus, ele praticava a unção com óleo. Mas é na epístola de Tiago em que esse ensino é mais claro. Ele disse: está alguém entre vós enfermo? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo, e a oração da fé salvará o enfermo, e se tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. E por que a gente usa óleo, Ju? É para que a glória da cura vá para o Espírito, representado pelo óleo, não para aquele que por nós ora. Quando Dom Filadelfo estiver orando, ele será a mão longa de Deus que toca a gente. E é o Espírito que é simbolizado pelo óleo, que é o ente curador, de fato, de nossas vidas. Você que está nos assistindo, nos acompanhando, a gente vai evitar essas palavras assistindo, né? A palavra é celebrando conosco aí, através do Instagram. Agora, no primeiro domingo de setembro, se você puder vir, a gente vai ter novamente a unção dos enfermos. A unção dos enfermos, na nossa teologia, é um rito sacramental. É algo instituído pela palavra do Senhor, que torna presente algo espiritual. Não sei se você já tinha pensado no significado da palavra, você que é advogado, velho. Representar. Representar é fazer presente. É um outro modo, o prefixo ré, é um outro modo de fazer presente. De tal maneira que quando comemos o pão e bebemos o vinho, não falamos de um Jesus distante, falamos de um Jesus presente. Presente. O mistério da presença de Cristo na Eucaristia. E quando ungimos com óleo, o óleo não representa o Espírito Santo no sentido distante, sabe? O óleo é o Espírito Santo presente. Presente. Por isso, quando você tem um cliente e ele te faz uma procuração, você também é advogado, quando ele faz uma procuração, o juiz não pode dizer: o réu está ausente. Ele está presente através de ser procurador. Assim Deus está presente entre nós hoje. Vamos louvar ao Senhor com uma canção.